Meu nome é Beatriz Campos, sou professora de literatura e de língua inglesa. A minha escolha de livro é essa aqui, Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Bom, eu gosto do livro Caminhos Cruzados Veríssimo, pois ele inaugura na literatura brasileira algo até então inovador, algo não visto, que é a utilização de uma técnica que veio da música, que é a técnica do contraponto, que o Érico Veríssimo adaptou para a literatura e utilizou pela primeira vez no Caminhos Cruzados. Então ele consegue criar vários núcleos de personagens diferentes que se entrecruzam ao longo da obra, sem privilegiar nenhum desses núcleos e contar uma história recriando a cidade de Porto Alegre, na década de 30. Então, assim, é algo bastante inovador para a época. Então, por isso a minha escolha. Então, eu acredito que a Unicamp tenha escolhido esse livro para fazer parte dos livros sugeridos, né, para o vestibular 2017, justamente por fazer um retrato da década de 30 de uma forma diferente, pois ele foge dos livros regionalistas da época, né, da literatura do Nordeste, ou de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era o eixo, né, de estudo dessa época. Então, é uma nova forma, uma outra forma de abordar a urbe, né, a cidade, a construção social desse período, e também por privilegiar um autor do Sul, pois as listas de vestibulares não privilegiam. Então, eu acredito que esse novo olhar por um autor do Sul do país inclui aí uma nova perspectiva de leitura. Esse livro ficou muito tempo no ostracismo por dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é que o Érico Veríssimo, em 1935, que foi o ano de lançamento do Caminhos Cruzados, ele foi muito julgado pelos assuntos que ele publica no livro. Vou dar alguns exemplos. Ele coloca o dedo na ferida em vários assuntos da Igreja Católica, da aristocracia rural. Ele fala das questões de orientação sexual, imagina, em 1930. Então, ele foi muito perseguido por conta disso. Então, parte da crítica resolveu ou ignorar o livro totalmente ou atacá-lo de uma forma assim tão forte que o Érico Veríssimo, inclusive, foi convidado a depor no departamento de censura lá de Porto Alegre sobre todas essas questões. E uma outra questão é que ele era um escritor do Sul. Então, querendo ou não, a literatura do sul do país na década de 30 foi um pouco deixada de lado, porque ela fugia um pouco do eixo regional e caía um pouco no eixo social. O Érico Veríssimo trabalha uma literatura social e a década de 30 não privilegiava tanto essas questões. Eu acredito que pelo viés que o Érico Veríssimo propõe da abertura do espaço do romance à democratização das vozes. Então, discutir essa questão social da literatura na década de 30, não por meio de temas, como alguns temas que ele aborda que eu já citei anteriormente, mas dentro da estrutura mesmo. A estrutura do romance dá vozes a todas essas personagens de modo igual. Então, por exemplo, eu tenho personagens que são de classe baixa, que têm a mesma quantidade de aparição em capítulos que personagens de uma classe muito alta. Então, o Érico Veríssimo ele não privilegia nenhuma dessas classes. Então, eu acho que os professores de literatura no ensino médio, eles podem trabalhar por esse viés. Como o social é abordado dentro de uma obra da década de 30. Então, tem a questão dos temas que são abordados, tem a questão da reconstrução da cidade de Porto Alegre e tem a questão da estrutura, do estilo do Érico Veríssimo. Então, trabalhando nesse tripé, eu acho que os professores conseguem dar conta de abordar essa obra de uma forma profunda. Então, assim, os alunos que não tiveram esse livro como leitura sugerida em sala de aula no ensino médio, eles vão entrar em contato com uma linguagem bastante acessível. O Érico Veríssimo tinha, inclusive, isso como tônica da sua obra, uma linguagem que chegasse a todo tipo de leitor, então uma leitura fácil. E é bastante importante que eles foquem nas personagens. Toda a obra do Érico Veríssimo é baseada, ela nasce principalmente de personagens. Dentro do Caminhos Cruzados, a gente tem os núcleos. Então, se os alunos conseguissem fazer pequenos resumos dos núcleos que constituem a obra, eles conseguiriam ter um panorama bastante objetivo e, ao mesmo tempo, aprofundado
dos temas e de como são construídos esses núcleos para entender melhor o Caminhos Cruzados. Eu não sei se existe uma sobreposição do arquipélago em relação ao Caminhos Cruzados. Um dos pontos centrais do meu estudo no mestrado sobre a obra do Érico Veríssimo é justamente esse. O Érico Veríssimo ele não faz a sobreposição de obras. O que aconteceu com a saga do Tempo e o Vento, e aí o arquipélago faz parte da saga do Tempo e o Vento, é que houve uma maior divulgação, houve uma abertura crítica maior na época do lançamento do arquipélago, aqui no Brasil, com relação às obras anteriores. A década de 30, a década de 40, a gente tinha aqui no Brasil uma crítica muito elitizada, que não aceitava as obras do Érico Veríssimo por serem de uma linguagem mais simples, por ele ter muitos leitores. Os leitores faziam fila nas livrarias para comprar os seus livros, por ele abordar esses assuntos que eram polêmicos. O que acontece a partir da década de 40 é que o Érico Veríssimo vai aos Estados Unidos, ele vai dar aula lá, na Universidade de Berkeley. Os estudiosos, os estudantes mesmo, os pesquisadores de lá conhecem a obra de Érico Veríssimo e veem ali um valor literário enorme. Quando eles começam a escrever artigos e a fazer mesmo um estudo mais aprofundado da obra do Veríssimo, e os pesquisadores aqui do Brasil e a crítica brasileira começam a perceber esse movimento, a obra do Érico Veríssimo, a partir da década de 50, mais ou menos, final de 40, começo de 50, começa a ter uma nova importância aqui no Brasil. Então, mais uma questão da crítica do que do valor literário das obras. Nenhuma sobrepõe a outra no estilo de escrita ou nos temas abordados. Óbvio que você tem a evolução de um autor que está no começo de uma carreira na década de 30 e na década de 60, já está atingindo uma maturidade de escrita, mas a obra dele é um projeto literário, então todas fazem parte dentro de uma mesma grande narrativa, né? Por aí. Então, o meu estudo, o meu foco de estudo da dissertação mestrada foi justamente esse, entender como o Érico Veríssimo, dentro da questão autoral, consegue arquitetar um projeto literário arquitetônico. Como é que ele costura todas as narrativas, todas as personagens, uma vez que tem personagens que se repetem em outros livros, outras personagens que não se conhecem, mas compartilham da mesma ideologia. Enfim, eu acabei partir desses dois romances e acabei fazendo um estudo da obra dele por completo dentro dessa perspectiva. A dissertação de mestrado, então, foi indicada para publicação em livro, que vai sair pela Educ. Meu nome é Simone Sanfelice, eu sou professora universitária e também no ensino médio de literatura brasileira. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um livro muito famoso, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso ilustríssimo Machado de Assis.